Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Você sabe, eu sempre repito e não canso de repetir que esse canal foi feito para você, para te trazer conhecimentos, porque conhecimento é tudo, né? Trazer conhecimentos sobre saúde, para você ficar munido de informações que te ajudem a fazer aquela subida em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Você continua acompanhando a série A Moeda Tem Dois Lados, mas a saúde não. E o episódio de hoje se chama O Poder Curativo do Invisível. Você que me acompanha, com certeza assistiu o episódio anterior com a doutora Miriam de Amorim. Eu acho que você amou. E se você está aqui e não assistiu, vai lá no episódio anterior, porque vale a pena. Hoje, na verdade, é praticamente uma continuação daquele, porque o assunto é muito vasto. A doutora Miriam é médica, homeopata, pesquisadora, cientista e ela adentrou o universo invisível, buscando a origem das doenças e buscando mais do que isso, a cura das doenças. É um trabalho fascinante, um trabalho de grande dedicação, são mais de 40 anos nessa trilha e ela nos honrou com mais uma conversa para a gente dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Estamos aqui de novo com a doutora Miriam de Amorim. Miriam? É com Olá, você. Malu, um prazer enorme estar com vocês novamente, compartilhando aí toda a nossa vivência com esse mundo da medicina informacional, né? É verdade. Esse a gente pode falar que é a medicina da cura, de fato, né? Você sabe, tem medo Miriam? De falar. Dá um pouco de medo, né? Você sabe que há muitos anos atrás, eu não vou saber dizer a data, mas tem muitos anos, eu fui convidada para uma mesa redonda sobre medicina natural. Como eu te disse, a minha busca sempre foi dentro da naturopatia. Então, eu era representante da medicina natural num grupo de médicos alopatas acadêmicos. Foi uma mesa redonda na Paulista de Medicina. E num dado momento da conversa, da troca de informações e de percepções, tudo, entrou um médico clássico de jaleco com esteto no pescoço e ele disse assim, olha a frase, eu não acredito na medicina natural. Afinal de contas, a medicina cura tudo, então eu não preciso me preocupar com outra coisa. Olha para você ver o tamanho da caixa, né? Que a pessoa fica dentro dessa caixa e nem ousa pensar um pouquinho fora dela. E o que a gente vê é justamente o contrário, né? Não é denegrindo a imagem da medicina, porque é a nossa formação e a gente tem orgulho disso, é graças a ela até que a gente chegou nesses conceitos, mas é só para pontuar que há algo mais, como foi o título do nosso episódio anterior, né? Existe muito mais coisa entre o céu e a terra. Então, existe muito mais além do que a medicina acadêmica chegou até hoje, né? E eu vou dar só uma resumidinha aqui para os nossos, para quem nos acompanha e nos assiste, sobre o seu trabalho, que é belíssimo, que você justamente, como homeopata, encontrou um limite do que a homeopatia poderia fazer naquele dado momento. Isso tem mais de 30 anos, né, Miriam? E mais de 40 anos, porque você estava na faculdade, 40 né? Anos, 40 anos. Eu tinha uns 3 anos de formada. E você teve se deparou com certas frustrações, por que um medicamento unicista, ele dava um efeito tão fantástico para um paciente e para o outro com a mesma patologia não causava o mesmo benefício. E você foi atrás de buscar a explicação para isso e chegou naquele pontinho exato de identificar produtos, eu vou falar produto para ser mais palpável para nós, que são os produtos biofal, né, fatores de auto-organização, que têm esse potencial de refinar a sintonia da pessoa com energias
vivificadoras, eu vou dar esse nome, que ela vivifica em vários aspectos, o físico, o emocional, o mental, né? E aí, Miriam, você fundou o Instituto Biofal, que tem um trabalho belíssimo e é um trabalho amplo. Ele tem 3, você me corrige se eu não estiver certa, 3 segmentos gigantescos e maravilhosos, que é o segmento da pesquisa, né, que tem esses 40 anos aí. Ele tem um segmento de ensino, que eu acho maravilhoso, você levar esses conceitos, essa linha toda para profissionais de saúde. Eu sei que você forma médicos e também médicos veterinários, né? E o segmento de trabalhos sociais, né? Eu gostaria que você falasse sobre esses 3 segmentos aí para mim e para quem nos acompanha. Então, a história começa, eu levei esse trabalho para fazer um mestrado na UFRJ, por volta de 2004, e aí uma pesquisadora da Faculdade de Medicina de Marília, a professora Aide Moreira, ela se prontificou a fazer as pesquisas básicas lá na Faculdade de Medicina de Marília, em São Paulo. Fez 5, 6 anos de pesquisa para poder apresentar no mestrado, e ela provou que houve redução de tumores de câncer, doenças de Chagas, intoxicações com chumbo, agrotóxicos, solvente, os animais melhoravam. Então, ela fez de verdade um apanhado de muitas patologias, de muita doença séria, intoxicações graves. E aí, com esse aparato que começou a acontecer, de muitos médicos chegarem, quando eu falei para você, né, Malu, que eu apresentei lá no Congresso de Homeopatia em 2000 e que teve uma revolução muito grande, a revolução teve muita gente contra, mas muita gente se apaixonou e seguiu comigo dali. A partir de 2000, eu venho com um grupo muito grande de médicos que vieram acompanhando já o retoque final dessa energia, né? Na sua complexidade, que foi muito lindo, uma caminhada que todos nós vimos como é que esse campo funciona, como ele é inteligente, ele é dotado de propósito. Esse nosso campo energético é de uma inteligência. Ele é lindo, porque uma pessoa, hoje as pessoas têm comorbidades associadas, elas têm várias doenças, às vezes, associadas, a nível mental, emocional, físico, estão envenenadas com agrotóxicos, é uma série de processos. Então, às vezes, o médico fica assim, por onde eu vou começar, né? Fica perdido. Na homeopatia clássica é muito difícil, ele vai repertorizar, ele vai escolher que grupo de doenças que eu vou escolher nessa pessoa para começar. Enquanto que a informação do Biofal, da medicina Biofal, esse código de 7 doses, o medicamento é o Arqueus. Na indústria, ele tem o nome de Arqueus. Sei. O Arqueus é o remédio. E o Biofal é a medicina, é a metodologia, né? Então, você faz aquela medicação e a informação, ela entra no campo e ela vai certinho no nó aonde começa o rolo. Ela vai puxando certinho para o rolo não enrolar mais. Muito pelo contrário, vai desenrolando. Aonde que a pessoa precisa de oxigênio, porque às vezes a pessoa chega aqui com a vida completamente líquida, não ganha dinheiro, perdeu os amores, está de mal com a família, está doente, está perdido, está isolado, e você fala, meu Deus, como que essa pessoa vai encontrar saída? É verdade. E a energia vai lá e, de repente, ele tem que encontrar primeiro um amor, tem que encontrar um companheiro para ter fôlego, para depois achar o trabalho, para depois... É todo um movimento que tem que acontecer no processo de cura da pessoa. Para acertar. E a energia, ela é muito inteligente, Malu. Ela vai certinho para dar oxigênio, para a pessoa começar a se fortalecer. Onde precisa. Aos poucos, exatamente, ela ter força para arranjar o trabalho, ela ter isso, e as coisas, e a cura vai acontecendo. É, né? Aquela frase, não é, Miriam? O universo conspira a seu favor, né? Mas é incrível, é exatamente só você se alinhar com a energia, entendeu? Exatamente. Então, quando esses médicos todos começaram a estudar e a ver como... A gente foi criando todo um grupo, eu falei, bom, vou ter que criar um instituto. E o instituto... Ele inicialmente entrou com as pesquisas, né? As pesquisas na UFRJ, as pesquisas
eu entrei para o mestrado e fui trabalhar no ambulatório, fui convidada a trabalhar no ambulatório de toxicologia clínica, atendendo pacientes incuráveis, intoxicados de agrotóxicos e solventes, que até hoje estão sob meus cuidados. Eles ficaram curados todos, um grupo enorme de pacientes. Fantástico. O grupo, as pesquisas da professora Aide, depois entraram as pesquisas na agricultura com a professora Marli Ranal, da Faculdade Federal de Uberlândia. Eu ia sempre para Uberlândia, e ela fazendo os canteiros, ela escreveu um livro. O livro é incrível, ela fala literalmente no livro que os remédios substituem os agrotóxicos, os alimentos voltam a ter o sabor, a cor. Que maravilha! Ficarem grandes, ficarem bonitos. E aí a gente está na batalha para ver se a gente consegue, de alguma maneira, registrar, porque não há registro de remédios homeopáticos para a agricultura. Não existe essa porta ainda. Então, é uma coisa que a gente precisa pedir em Brasília, mostrar, olha, a gente precisa de uma portaria que libere um remédio homeopático para a agricultura, porque não existe essa janela. Não tem a legislação que regulamente isso. Teria que ser criado primeiro. Eu sei. Teria que ser criado. Já Apesar passei por isso. Do trabalho estar pronto, provado cientificamente, com canteiros experimentais nas universidades. A gente tem pesquisa na Universidade do Porto, com as vinhas. Então, a gente tem muita pesquisa, mas não tem esse projeto. Miriam, isso que você está falando é de uma grandeza sem tamanho, que a gente não pode deixar muita passar. Coisa, Malu. Eu não tinha me aprofundado ou sabido desse aspecto do seu trabalho na agricultura. Então, aí nós teríamos e teremos os legítimos orgânicos, né? Sim, produtos orgânicos, porque você atuar diretamente na planta, né? É fantástico. É incrível. É incrível. E isso, eu sei que não vem ao caso agora, mas é uma curiosidade pessoal. Ele é aplicado na terra ou direto na planta? É direto na planta. Direto na planta. Numa folha da árvore, a árvore toda já recebe aquela energia. Recebe porque é quântico, né? É energético. Exatamente. Você não precisa molhar a plantação toda. Você vai passando assim, a informação vai pegando e vai. É fantástico mesmo. É fantástico, gente. E um trabalho já pronto, né? Já comprovado. Comprovado. São anos já de comprovações. Anos de pesquisa. Então, tomara que logo ele seja legalizado, né? Ele não tem um porquê não ser legalizado, porque se até os agrotóxicos venenosos não são produtos dessa linha que não serão, não é? Exatamente. Sabe você vê o contrassenso, né? O contrassenso. Da vida hoje em dia, né? Exatamente. Porque os agrotóxicos estão sendo aplicados e a gente não pode usar porque não tem legislação. Não tem legislação que regulamente isso, né? Exatamente. É uma coisa impressionante. Então, o Instituto ele veio nessa linha e depois a gente começou com os projetos sociais. Então, o Instituto e hoje nos animais também. Cursos, né? Desculpe te interromper. Toda essa pesquisa de aplicação da Biofal, né? Que aí nós estamos falando de produto. No grupo humano, né? Na medicina, na medicina veterinária e na agricultura. Três grandes ramos, eixos, né? Exatamente. 3 grandes eixos. Então, o Instituto ficou muitos anos trabalhando, dando aula a médicos, a gente forma os médicos nessa, e os médicos não necessitam ser homeopatas, porque a gente dá toda a formação para eles compreenderem, aprenderem a mexer com o campo energético, eles ficam absolutamente fascinados. É muito engraçada a reação dos médicos que chegam. Porque assim, eles vêm de uma coisa de uma relação tão forte com a doença, né? E de repente eles entram numa relação direta com a saúde, né? E ver o olho do paciente brilhar de novo, e ver a recuperação natural das pessoas, na consciência. Porque, Malu, não tem cura se a pessoa não der um salto de consciência. Sabe? Exato. A pessoa tem que... Tem sites, nossa, eu adoeci por causa disso, não tem nada a ver eu ficar apegada a esse ressentimento. Então, ele vai
fazendo todo um processo e o físico vai respondendo a esse processo que acontece na alma humana. Sabe que tem uma literatura que eu leio muito, que eu posso dizer que norteia a minha vida há mais de 40 anos, e que o autor diz: o espírito molda o corpo. Quando ele se refere ao espírito, ele quer dizer essa energia limpa, pura, saneadora. Então vem de lá para cá, né? Aqui só é a reverberação mais grosseira desse campo energético que parte de uma fonte limpa, né? Então, é isso. E quando você disse no episódio anterior, aliás, falo aí para os nossos seguidores, se você não ouviu, por favor, vá lá, assista o episódio anterior, que ele é riquíssimo de informação. Quando você disse lá que ao sintonizar adequadamente a recepção desse campo energético limpo, a pessoa tem um acordar de consciência, e é uma coisa automática. Eu achei de uma beleza e de uma grandeza incrível, porque parece que cai a ficha, né? Um amadurecimento acelerado, vamos dizer assim. Aquilo Exatamente. Porque a missão, o papel do espírito humano por essa passagem pela vida, inclusive a vida terrena, é amadurecimento. Para isso que a gente está aqui, não tem outra razão. E aí existe até aquela frase que fala: se não amadurecer pelo amor, amadureça pela dor, né? E eu vejo, na sua experiência, o que você demonstra é que há um amadurecimento acelerado, né? Como é o quântico, né? O quântico, ele tem esse papel, inclusive. E a pessoa tem um despertar e começa a enxergar, como a pessoa que está com uma viseira, e de repente você tira a viseira, você tira aquela nuvem da frente dos olhos e ela enxerga. E começa... As pessoas voltam e... outro dia eu mesmo peguei uma menina que ela falava, né? Doutora Miriam, como é que eu comia aquelas bobagens todas e não me dava conta? Biscoito de matéria plástica. Hoje eu olho para aquilo, aqueles biscoitos completamente... parecem matéria plástica mesmo. Eu comia aqueles cheios de corante, de coisa, eu não tinha consciência. Hoje eu olho para aquilo e falo: meu Deus, onde que eu estava? Você vê? E muitas pessoas falam isso, mesmo diante de padrões da vida, de relacionamentos abusivos, de coisas que não... trabalhos que não tem mais nada a ver com elas. As pessoas olham e falam: onde é que eu estava? Eu não via isso. Vivia da cegueira e de repente passou a enxergar. É uma coisa impressionante. E você pessoa passar a enxergar uma coisa. É impressionante, é uma mudança, é uma virada de chave. É como você está no trilho de trem, você muda a alavanca e você passa para outro caminho, né? Exatamente. E você está contando, e eu estou lembrando de uma garota de 11 anos que eu atendi essa semana, e ela com uma doença infecciosa, assim, séria, né? E dentre as várias orientações e falas, eu digo, olha, duas coisas para você ver como as crianças estão cegas já. Não é nem só o adulto, até as crianças perderam aquela intuição típica da infância. Eu falei assim: nem preciso dizer que refrigerante nem pensar. Ela começou a chorar literalmente. Mas como? Eu não consigo, eu olhava para a mãe e chorava, não vivo sem refrigerante. Bom, aí teve todo o desenrolar desse fato, aí ela ia se ausentar da escola por uma semana em função desse quadro agudo, só que coincidentemente a família iria viajar no dia seguinte. Eu falei: bom, você faz jus a um atestado médico, porque você de fato está doente, mas não vai aí divulgar que você está viajando. Foi uma coincidência, não tem como cancelar a viagem, porque já era uma coisa já pré-estabelecida. Ela falou assim: mas eles vão saber através dos meus stories. Eu falei: nem pensar. Começou a chorar de novo. Eu não vivo sem postar todo dia. 11 anos. Então, a gente vai vendo o caminho realmente. Parece besteira esse fato, mas... ele é de uma seriedade muito grande. É sério. A situação está bem séria, Malu. É a sintonia que já começa na infância, num canal todo alterado, como você explicou no episódio anterior,
a pessoa perde o centro, né? Ele deixa de conectar com essa fonte saneadora, como eu vou chamar, e ele vai se embaralhando cada vez mais, né? É como quando você erra uma rua, você vai perdendo o controle cada vez mais, né? E o Instituto, por exemplo, Malu, o Instituto tem projetos sociais no Brasil todo, nas capitais. Bacana. Eu tenho um projeto social lá no Matutu, e é por isso que eu estou querendo puxar essa história. Sei. Lá no Matutu, na Mantiqueira de Minas Gerais, que é acima de Airoca, região lá de Caxambu. Sei. E é dentro de uma APA, cheia de cachoeiras. Eu tenho uma casa lá e atendo a comunidade há 17 anos. E eu falo muito isso para os pacientes, que as pessoas na cidade têm a ilusão de que as pessoas que vão para esses lugares vão... Gente, é impressionante. Hoje, por conta da internet, da informação, a gente chega lá e as pessoas estão com depressão, estão com estresse, os maridos batendo nas mulheres, as pessoas, eles falam que é o estresse rural, né? Uhum. Mas é incrível como... Incrível. É uma coisa hoje global mesmo, esse estresse coletivo, parece tudo desarrumado, né? Então, justamente porque esse campo coletivo, ele é universal, né? Exatamente. Eu penso muito sobre isso e ele nem é ligado ao espaço e ao tempo, porque a gente tem nesse campo ao qual nós agora, nesse presente momento, estamos imersos, informações de gerações passadas, de séculos passados, de milênios passados e de informações lá do outro lado do continente, né? Porque tudo se mistura. E você está falando aí da área rural, e eu me lembrei de um fato. Eu trabalhei durante 7 anos no hospital da mineradora Vale, foi um período maravilhoso da minha vida, e até recente, no alto de uma serra no meio da floresta. Uhum. A Vale construiu uma estrutura muito bacana lá e o hospital lá. E quando eu entrei naquele núcleo, né, como se fosse um condomínio, eu pensei assim, o paraíso na Terra existe. E ele é bem aqui. Pensei isso. Eu fui para ficar 1 semana e fiquei 7 anos e meio. Mas quando eu cheguei, eu pensei assim, bom, aqui não tem doença, não vai ter serviço aqui, porque no meio da floresta, respirando ar puro, aquele clima de floresta, caminhando, porque é bem plano, as crianças vão para a escola a pé, os funcionários também. Menina, todas as doenças que eu sempre vi no meu tempo de São Paulo, todos iguais. Justamente por isso, porque o erro, o mau comportamento chegou em todos os lugares, não é? Em todos os lugares, Então, é exatamente isso. É a realidade que a gente tem visto. E assim, colocar assim para os ouvintes assim, a ideia de que muita gente pensa que quando a gente fala que a gente está operando com medicamento homeopático, as pessoas dizem, mas para quadro agudo isso não funciona, para essa doença isso não funciona. Essa é a ideia. Incrível, a ideia é exatamente o contrário. Quando a informação é precisa, a biofísica, que é a medicina da informação, que trabalha com informação eletromagnética, que é a informação do remédio homeopático, ela trabalha na velocidade da luz, enquanto a bioquímica trabalha com a velocidade de 1 centímetro por segundo. A velocidade da luz 360. É incrível. Quando você entra com a informação, e a gente trabalha com quadros agudos, o tempo inteiro é dengue, é covid, é febre amarela, e gente, entra de tudo, né? E a gente tem que tirar o paciente. Quando a gente trabalha com remédio homeopático, a gente tem que melhorar o paciente em 8 horas, porque senão ele vai tomar um antibiótico. Exatamente. Você contou no episódio anterior aquela criança. Se não funcionar, a pessoa fica lá 5 dias esperando porque está tomando antibiótico. Mas se ela não está tomando antibiótico, você tem que ter uma velocidade para que a pessoa... Não, realmente eu melhorei. Eu melhorei, fica bom. Aí, no dia seguinte, está lá todo feliz, né? Mas é uma diferença. A gente tem que, de verdade... Primeiro, a gente pega as doenças mais graves que as pessoas já correram todos os lugares. Exatamente. E não melhoraram, vem parar no nosso consultório.
E segundo, a gente ainda tem que ser muito rápido, porque senão ele não acredita. Não acredita. Isso não é nada. Exato. Então, é muito interessante a gente lidar com essa dinâmica. Você tem que provar competência a todo momento, né? Eu tive um caso, Malu, muito interessante esses dias. Eu vou contar assim, uns casos assim, para vocês terem uma ideia. Uma paciente minha, eu até apresentei numa live, uma paciente minha fez a dengue e ela foi para o hospital, estava com 90 mil plaquetas, me ligou, doutora Miriam, eu peguei dengue, estou com 90 mil plaquetas, fiz a medicação para ela tomou as 7 doses, 4 dias depois ela estava com 323 mil plaquetas. 4 dias. E aí, 4 dias, ela falou, mas como pode? Já recuperei, mas eu ainda estou praticamente com a dengue, como é que pode ter subido? Eu falei, mas é assim mesmo, a energia, ela levanta. Bom, passado 9 dias, ela me liga e fala assim, doutora Miriam, pelo amor de Deus. Eu falei, o que foi, Inês? Eu estou aqui no hospital com meu marido há 1 semana no CTI e pegou a mesma dengue logo depois de mim. E as plaquetas dele não sobem de jeito nenhum, está com 12 mil, já está no CTI, está muito grave, não sei o quê. E aí, a senhora pode ajudar? Eu falei assim, olha, mas você tem que ver se você dá o remédio aí no CTI. Uhum. Bom, ela fez a medicação para o marido. No dia seguinte, foi para o quarto. No dia seguinte, foi para casa. Incrível. É incrível. É isso, gente. O outro, eu lembro também na época do Covid, eu deixava os meus pacientes com uma dose em casa de SOS, porque as pessoas estavam pegando Covid mais de uma vez, né? Uhum. E aí uma paciente me ligou um dia, 10 horas da noite, que o marido dela falou assim, doutora Miriam, o meu marido está aqui na beira da cama e não respira, já está tomando antibiótico, corticoide, tudo, eu vou ter que levar ele para o hospital. Eu posso dar aquele remédio para ele que a senhora deixou para mim? Eu falei, com certeza, prepara, faz assim, assim. Ela começou a dar as doses para ele. E esse marido, Malu, sempre brigava com ela dela fazer homeopatia, porque ele não acreditava em homeopatia. E ele estava sem ar. Quando ela botou a primeira dose do Biofal na boca do marido, ele abriu o pulmão e respirou. Ele ajoelhou na beira da cama e começou a chorar, agradecendo a Deus. A gente vê, eu estou contando isso porque as pessoas pensam que não tem velocidade, que tem muita velocidade. O problema é a informação que precisa. Então, os médicos no curso aprendem qual a dose que eles dão para quadro agudo, qual a dose que eles dão para quadro crônico, como eles vão conduzir. É muito bonito. Então, a gente tem que aprender a manejar com as potências, com as flutuações do campo, mas a informação precisa, ela é fundamental. Então, o Instituto, Malu, ele ensina aos profissionais a operarem com essa metodologia, ensina os veterinários. A gente tem os consultórios aqui que atendem a parte social no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, várias capitais têm médico, Joinville, tem muitos profissionais trabalhando. E é incrível como os médicos ficam felizes nos projetos sociais. Com certeza. Esse atendimento social, ele é centrado aí no Rio, onde você tem a sede, ou tem em outros lugares o atendimento social? O atendimento social, ele é centrado no Instituto aqui no Rio. Ok. Distribui a medicação para o Brasil todo, né? Fascinante. Miriam, mas você falando, é engraçado que, é lógico, a medicina acadêmica, ela está aí, não é de hoje, e ela ficou, o modo de ação ficou tão consolidado na cabeça das pessoas que eles têm dificuldade de enxergar algo mais. Isso que você falou lá no início, que eles acham, demora para agir. Eu também, dentro da minha linha, sempre passei por esse questionamento. Mas essa medicina, ela demora para agir. Primeiro que não demora. E segundo que eu falava assim, bom, você é hipertenso e você acha que você vai ser hipertenso por quanto tempo? Quando que vai corrigir a sua hipertensão? Não, isso não tem solução, você é hipertenso para sempre. Eu falava assim, bom, então se o meu tratamento demorar 1 mês, ele não é nada perto de uma vida inteira, né? É o que eu falava. E agora essa sua proposta de uma mudança quase imediata, né? A velocidade da luz, e você contou no episódio anterior da criança com pneumonia, com consolidação, né?
pulmonar em 8 horas, nem imagem radiológica tinha, sendo que a gente sabe que mesmo uma criança curada de uma pneumonia, ainda fica um residual da imagem radiológica. Às vezes por uma semana. Uma semana, às vezes 10 dias, você nem repete, porque você sabe que vai estar lá a imagem, né? E para chegar a desaparecer a imagem radiológica, isso é surpreendente. Mas as pessoas têm muita dificuldade. Eu acho que o mundo há de mudar, né? Para que essa nova linha... Uma vez, Miriam, eu acompanhei uma senhora já mais de idade com um tumor de células claras, né? Tumor renal, 30 centímetros por 18. Já tinha sido tentado uma retirada cirúrgica, mas ele já estava invadindo outros órgãos, deixou uma incisão, do jeito que abriu, fechou. E ela estava só com analgésico, porque devido ao tamanho do tumor, ela tinha dores abdominais. O abdômen dela parecia uma gestação de 9 meses. E ela chegou para o tratamento e eu optei por não falar que era um tumor dessa natureza. Eu acho que eu tive uma conduta certa, porque realmente ela ia emocionalmente ficar muito abatida, então ela pensava que eu estava tratando uma hérnia. E ela era acompanhada simultaneamente num grande centro de oncologia, uma equipe de primeira linha. Você sabe que ao longo de 9 meses de tratamento, o tumor desapareceu por completo, e isso ela sendo acompanhada com tomografia, com biópsia lá no centro de oncologia. Fato é que na última consulta, onde não apareceu nada na tomografia, a conclusão da equipe médica de oncologista, erro de diagnóstico. Então, eles preferiram assumir que eles erraram o diagnóstico, que era impossível um erro com biópsias seriadas, com tomografia seriada, do que admitir que existia algo capaz, alguma abordagem de tratamento capaz de fazer regredir um tumor na dimensão de 30 centímetros por 18. Essa negação até... É uma coisa impressionante, incompreensível, Malu. Por isso, Malu, que eu fui fazer o mestrado na UFRJ na área de envenenamento. Porque veneno não tem questionamento. Não tem questionamento. O cara estava envenenado e acabou. E se o veneno sumiu e ele melhorou, algo não tem, como né? contestar. Tem como porque do contestar. Resto questiona, né? Questiona. E você falando em envenenamento, me veio uma coisa que eu gostaria de saber, da sua experiência e do resultado dos FAOs na dependência química, que é uma coisa que assola também a nossa humanidade, né? A dependência química, tanto o tabagismo, etilismo, como a adição de drogas, a gente tem resultados muito incríveis. A pessoa... Nossa, esses dias mesmo os colegas estavam lá contando vários casos assim, da pessoa... De verdade, ele deixa e não fica na abstinência. Sei. Ele consegue... porque às vezes a pessoa tem até uma força de vontade grande, né, Malu? Mas na hora da síndrome de abstinência, e o BioFAO ele controla a síndrome de abstinência, como controla a compulsividade com os alimentos, as pessoas que têm compulsão, que é a mesma coisa, por chocolate, por isso, né? Os compulsivos, né? Por compras, gente que vive gastando dinheiro sem poder, isso tudo As compulsões. É um religar mesmo. Aquela sua explicação que você deu no outro episódio, ela expressa exatamente o que acontece. Você é uma autoconsciência, né? Você religa a pessoa nessa fonte energética e realinha. Você deve ter essa experiência, né, Malu? Tenho. Hoje, quando recebe um paciente no nosso consultório, a primeira coisa que esse paciente fala é: eu estou perdido. Exato. Perdido. Você perdido sabe... de quê? Perdido de quem? Essa é a pergunta. Exatamente. Perdido de quem? Perdido dessa sua energia, dessa potência, de que você sabe que você e você não sabe mais onde está isso. E ele nem sabe do que está procurando. Uma vez eu atendi uma paciente que falou, quando eu perguntei o motivo da ida, ela falou assim: vim procurar achar um norte. Eu achei muito bonita essa frase, nunca esqueci. Vim achar um norte. Eu falei: bom, então você veio no lugar certo. Respondi para ela. E outra coisa que a gente tem visto hoje é um desequilíbrio muito grande num centro energético nosso, que é em cima do estômago, que chama-se plexo solar.
Exato. E o plexo solar é o nosso guerreiro, é o nosso caçador, é o nosso centro de atratores. Então, quando ele perde energia, a pessoa perde capacidade de atenção, fica desligado, fica inseguro, fica numa incerteza, acha que vai acontecer uma coisa muito ruim com ele, vai para os medos. Persecutório. Quando você equilibra isso, a atenção da pessoa volta, o foco volta. Porque a pessoa é o centro é o que mantém a gente no mundo, é o plexo solar. Exato. Né? E que traz as coisas que a gente sonha. Então, as pessoas criam coisas, você vê pessoas geniais, com pós-doutor, com não sei o quê, e na hora da vida, as coisas não acontecem para eles, porque eles não têm energia de atração. Estão completamente, as mulheres que não engravidam, não têm energia no abdômen. Como é que uma mulher que não tem energia nos centros energéticos do abdômen vai engravidar? Não tem como. Ela não tem energia para gerar uma criança. Então, às vezes você faz todos os exames, as mulheres estão perfeitas e não conseguem engravidar. Você dá energia, a mulher engravida. Então, é a medicina passar a olhar com outro foco. Não é desprezar o que a gente tem de conhecimento, é acrescentar. Eu costumo dizer para os pacientes, eu sei prescrever antibiótico, corticoide, tudo direitinho. Só que eu tenho algo melhor para te dar. E se um dia eu precisar receitar antibiótico, a gente receita. Eu tenho 2 medicinas na mão e tenho 2 olhares que nos enriquece muito na hora de contemplar o que a gente entende como saúde. Então, é deixar aqui essa visão, né, Malu? De que a gente não está excluindo nada e que a gente está, ao mesmo tempo, ampliando a visão no campo da saúde. E esse seu trabalho, Miriam, ele deu um salto quântico dentro da própria homeopatia, né? Porque no seu livro você fala uma coisa muito interessante, que na época de Hahnemann e de seus sucessores, o médico tinha tempo para ir na casa do paciente, talvez, e para entender a dinâmica e achar aquele medicamento assertivo, certinho para ele. Como o Kneipp, que era o naturólogo que me iniciou nessa visão diferente, ele ia na casa do doente. Ele se hospedava lá e ele entendia toda a dinâmica. Também. Não é? Ele entendia toda a dinâmica do paciente, ele punha o paciente para andar descalço na grama molhada, ele fazia os enfaixamentos com ervas, que a minha linha é dentro da hidroterapia. Agora, hoje, a medicina, a cada ano ela piora e ela está seguida pelo tempo, né? Então, você mal tem tempo de ouvir o paciente, né? A medicina normal, né? Normal não, a oficial. E aí me chamou a atenção no seu livro que você, percebendo isso, você pensou, gente, então como que o homeopata unicista vai ter essa oportunidade de identificar o medicamento certo? Exatamente. Né? Exatamente. E você chegou numa resposta que acelera esse processo, né? Todo aquele repertório para achar, você já encontrou. Isso é uma bênção. Mas voltando ao seu instituto, eu queria que você nos falasse um pouco sobre a parte de ensino, os cursos que você tem. Eu sei que você vai fazer uma jornada fantástica em abril, né? Nós vamos fazer uma jornada científica que a gente faz uma vez por ano, nos dias 26, 27 e 28 de abril. E vem uma cientista americana, que é a Rubik, ela postulou, é a cientista que mais publicou sobre o biocampo. Ela estuda, ela e o marido são 2 grandes cientistas, e ela vai vir dar uma palestra sobre o biocampo e vai assistir o trabalho de médicos que conseguiram trazer para a medicina tudo que ela fala na física, né? Então Sim. É lindo, vai ser um casamento da física com a medicina. Porque ela identificou o biocampo, mas ela não tem como atuar nele, né? Porque não é a área dele, ela é física. Os físicos já mapearam tudo, Malu. Tudo. Como é que ele é, o formato dele, botam na internet o torus, que é assim, os fluxos. Eles sabem tudo, só não sabem como mexer, como reorientar. E a medicina
a gente fez esse projeto, que eu chamo de Projeto Biocampo, e esse projeto de 42 anos que a gente foi lá e foi vendo quais os elementos que poderiam, de verdade, estar relacionados intrinsecamente com esse toros, né, com essa energia desse campo. Né? E os físicos vão... Esse casal ser um encontro muito lindo. Vai sim, eles vão ficar encantados. Estou convidando aqui os médicos que queiram conhecer, porque nesses encontros, os médicos do Brasil todo levam os casos clínicos, as mesas redondas, então vão ter mesas de psiquiatria, mesas de pediatria, mesas de casos emblemáticos e apresentação de casos clínicos. Vai ser muito rico o encontro. Assim. E essa jornada é para médicos e médicos veterinários? É para médicos veterinários, só para médicos nesse momento. Tá. Né? E o curso também que você dá é para médicos? O curso é para médicos e médicos veterinários. E eu, recentemente, com uma psicóloga que é professora pós-doutor da Fluminense, nós fizemos um curso para terapeutas. Bacana. Profissionais da saúde, terapeutas e pessoas que queiram. Os pacientes sempre me perguntavam, doutora Miriam, eu quero conhecer mais sobre o Biofal. Só os médicos que podem fazer esse curso, meu Deus, a gente quer conhecer e tal. Sim. Ficava uma ciumeira, uma confusão. E aí eu resolvi fazer esse curso, onde as pessoas vão receber todo o material, as pesquisas de todos os físicos que a gente estudou, das tradições, por onde eu passei, os caminhos, e a psicologia, como eu vejo o processo de cura, como acontece os saltos de consciência, como as pessoas se curam e como elas adoecem. Então, as pessoas podem acessar o Instituto também e fazer esse curso, mesmo não sendo médico. É o curso informativo e o curso de formação, né? Exatamente. Realmente, esse curso para psicólogo seria uma grande conquista. E se a gente considerar o produto em si... O psicólogo pode prescrever, né? Porque ele prescreve também homeopáticos. Dentro da legislação, ele pode, né? Mas ele pode, mas a gente pede para que não faça. Sabe por quê, Manu? Porque o Biofal mexe em tudo. E as pessoas estão chegando hoje muito graves de saúde. Então, se o psicólogo medicar e a pessoa faz uma pneumonia, como é que ele vai saber? Compreendi. Ele pode... Ele tem que mexer com quadro agudo e com quadro crônico, então vai ter esse respaldo. Não seria só dentro de uma queixa psicológica, né? A pessoa não fica numa linha, ele trabalha o conjunto. Então, a pessoa tem artrite reumatoide, o remédio vai estar lá trabalhando artrite reumatoide também. Você entende como é que é? Entendi. Tem que ter um médico para orientar. Tá. E na veterinária é fantástico. Sabe que... 2 episódios antes eu conversei aqui com uma médica veterinária, foi 20 anos médica veterinária e depois ela fez a medicina também. Então ela atua hoje como médica de humanos, né? Mas ela tem uma vivência de mais de 20 anos na medicina veterinária, na área inclusive de pesquisa, uma pessoa fantástica. E ela estava falando dos produtos que se usa hoje na veterinária, que são todos fitoterápicos. Né? Então, vai ao encontro dessa abordagem. E Malu, e o que a gente tem visto hoje? Como os animais estão doentes e graves. Doenças autoimunes, muita coisa. Doenças comportamentais nos pets é uma coisa. Eles pegam muitos padrões doentios familiares, né? As depressões que as famílias vivem. Os animais estão mesclando na sua própria história, então as doenças estão bem mais graves do que já foram. Então o Biofal tem ajudado muito. Assim, porque é o campo energético, eles vivem, os animais domésticos estão dentro da casa, eles estão assimilando aquele campo individual e o campo coletivo que domina aquele ambiente familiar, né? E se a gente ver isso em termos de sociedade, é uma revolução, não é, Miriam? Eu acho uma revolução esse seu trabalho a nível até social, porque já pensou se nós tivermos uma sociedade com o campo alinhado, isso você volta, você retoma um padrão
Tem uma sociedade que eu gosto demais, que são os Incas, por exemplo. Eles tinham esse equilíbrio, né? Eles eram todos amadurecidos, embora existissem as castas, sim, mas cada um dentro do seu nível tinha um grau de amadurecimento. Ou em Sabá, tem um livro lindíssimo que chama Sabá, País das Mil Fragrâncias. Ele fala toda a história da época de Sabá, da rainha de Sabá. Era um povo altamente evoluído dentro desse conceito de realinhado energeticamente, né? Exatamente. Então, a gente seria a sociedade perfeita como já existiu em tempos passados, não Nós é? temos que voltar para esse lugar, né, Manu? Voltar para esse lugar. Essa consciência de que a gente precisa estar alinhado à energia universal. Eu acho até que é essa saudade que leva pessoas como você... e eu até me enquadro nisso, embora de outra forma de abordagem, a buscar um caminho melhor, a buscar resgatar na população. Quando eu pensei em fazer esse podcast, tudo que eu faço, assim, livros, escrever livros e tal, é no sentido de passar conceitos que ajude a pessoa a melhorar, a encontrar. Eu sempre falo assim, você colhe aquilo que escolhe, né? Fazendo uma mudançazinha na frase só para rimar. Você colhe aquilo que escolhe, porque são as escolhas que definem a gente. Até a escolha define até o padrão de energia que você vai seguir, né? A escolha do ambiente que você vive, das pessoas com as quais você convive, dos pensamentos que você tem, da alimentação que você faz. Você vai fazendo escolhas e isso vai te ligando ou desligando de fontes energéticas, né? Então, essas informações que a gente passa, e eu te agradeço muito por ampliar essa gama de conhecimento, ajuda muita gente a, pelo menos, abrir a visão e ver que ela é responsável pela sua saúde ou pela sua doença, né? E que existem auxílios que facilitam esse processo de realinhamento dentro, eu chamo de 7 setores da saúde, que eu falo é o setor físico, emocional, espiritual, financeiro, faz parte também, familiar, social e profissional. Eu acho que a profissão, a gente vive muito a profissão, ele representa uma parcela importante da sua vida de uma maneira geral, né? E em cada um desses 7 setores, eu uso o método Slender que eu chamo, né? Quer dizer, você focar em saúde, é o S. Você se libertar de tudo que atravanca esse resgatar da saúde, é o L do Slender. Equilibrar aspectos, equilibrar o seu aspecto físico, emocional, energético, financeiro, familiar, o equilíbrio, né? Que é o E. N, nutrir cada um desses setores. Nutrir o físico adequadamente, o espiritual, o emocional, o energético, né? D de desintoxicação, que ele confunde um pouco com libertação, mas se libertar de todas as substâncias tóxicas físicas, emocionais, espirituais, né? Então, mágoas, raiva, vingança, toxinas orgânicas. Então, nós estamos no D. O E de energia, energizar, que aí é todo o seu campo, e o R de regeneração, porque quando você vence ou quando você percorre esses 6 passos anteriores, obrigatoriamente você vai chegar numa regeneração. Se for uma regeneração física, nós estamos falando de rejuvenescimento biológico. Se for uma regeneração emocional, né, você vai estar revitalizando esse aspecto, espiritual, mesma coisa. Então, é revitalizar. Essa é a maneira como eu atuo. E cada conhecimento ajuda a pessoa nesse processo de subida da escada. E você, com certeza, o nosso assunto é inesgotável, né? Bem que eu queria ficar conversando com você para sempre. Mas eu te agradeço demais. Foi uma alegria. Você, Malu. Agradeço também, igualmente, ter estado aqui conosco, viu? Fico à disposição para sempre que você precisar. Igualmente, tiver uma coisa nova que você queira trazer, esse canal está aberto para você. Muito obrigada. Agradecer a atenção, o carinho. E o probleminha que às vezes acontece, as pessoas quando vão procurar o Instituto Biofal,
elas digitam Biofal com U, e é Biofal com O, de fatores de auto-organização. Então, nesse site, as pessoas vão encontrar as pesquisas, vão encontrar os médicos do Brasil todo, se quiserem experimentar o tratamento, médicos em todas as capitais, cidades, e as pessoas podem procurar seus tratamentos e encaminharem suas questões. E agradecer muitíssimo a você essa oportunidade, uma alegria imensa, primeiro de te conhecer, né, Malu? Coisa boa, é recíproco. A gente encontra alguém que está na nossa ressonância, nesse lugar do contra-hegemônico, né? Tão bom a gente ter alguém que... É verdade. Está colocando, é muito bom. É muito bom. Esse encontro e a atenção das pessoas, o carinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma alegria, viu, Miriam? Portas abertas para você sempre. Muito obrigada. Um abraço a toda a equipe. E até breve. Nós vamos nos encontrar muito, se Deus quiser. Até breve. Muito obrigada. E a você que está aí nos acompanhando, o Instagram do Instituto Biofal também é muito rico em informações. Eu sigo lá, tem vídeos fantásticos. Eu vou colocar aqui, né, o endereço, tanto do site quanto do Instagram do Instituto Biofal. Não esquece que a doutora falou, é FAO, Fatores de Auto-Organização, tá bom? Eu tenho certeza que você gostou. Foi temas profundos e de aplicação na vida prática, né? Que retoma até desde lá que eu falo sempre, manter limpo o foco dos seus pensamentos. O pensamento é energia. E você viu um novo canal de conhecimento das doenças e tratamento das doenças. Se você se interessar por essa abordagem, lá no site tem os endereços dos profissionais que atendem nessa linha, profissionais formados pela doutora Miriam. Então, você tem um campo aberto para outra abordagem, para auxiliar você nessa escalada, degrau por degrau, em direção ao patamar de máximo equilíbrio. Afinal de contas, você já sabe bem, e eu repito sempre, quem tem saúde tem tudo.